Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Menina, naquele dia que a gente pensa, mas nisso também, nem nisso a gente vai ter paz. Nisso vai ter treta. Gente, chega, descansa, né? Caraca, bicho, tem resenha de livro. Não, é demais. É demais. Uhum. Se você nunca esteve aqui, bem-vindo. Fique, siga o canal, já deixa seu like. Se você está com a gente há muito tempo, a gente é o Sincericídio Literário. É um canal que começou como um podcast só de bater papo sobre livros, É. e hoje em dia a gente fala de royals e de cultura pop em geral. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente te fala que a gente dá nossa opinião para coisas que são públicas e a gente pede a sua opinião. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romances, tradutora, pesquisadora de Jane Austen, que já sofri isso que a gente vai falar hoje. E comigo está a Vânia Nunes, tradutora também, pesquisadora de Jane Austen também, copydesk, que já fez muita resenha na vida, então a gente sabe do que a gente está falando. Você vai Uhum. encontrar os links das nossas outras redes sociais, como o X e o Instagram. Vai encontrar também links das nossas lojinhas no Shopee, no Collab 55 e dos meus livros. Aqui embaixo tem uma quantidade de link para você se divertir. Mas agora vamos falar dessa treta aqui. É Uhum. assim, é uma novidade que não é nova. Finalmente. É. É um museu de grandes novidades, tá? É assim, no mundo dos livros, eu acho que foi a revolução da internet na literatura que foi um dos campos em que a internet fez uma revolução enorme, talvez igualada ao Hum. comercinho de bairro, assim, né, Vânia, que era. Hum. Até então, até antes da internet, nos anos 90, para você ser publicado, era preciso uma romaria, um conhece, um QI, né? Quem indica isso e aquilo, para chegar numa editora, e essa Uhum. editora gostar do seu manuscrito e fazer pedidos de mudança, você aceita, não aceita, e faz um. Era dificílimo ser Uhum. publicado, era uma coisa, um sonho. As editoras ficavam no seu altar lá, publicando os amigos, bons ou ruins, o que os amigos escreviam, e tinha muita gente boa que escrevia bem, que ficava jogada às traças. Com a Uhum. internet, todo mundo pode divulgar o seu trabalho, seja ele empilhar pratinho ou escrever romance, ou escrever Uhum. biografia, ou pesquisar, né? E com isso, para a literatura foi uma libertação, porque tinha muita gente com manuscrito bacana guardado na gaveta há décadas e pôde colocar no ar. Depois veio a Amazon e aí fez o boom, que inventou um Uhum. sistema de botar isso. Você podia cobrar para as pessoas lerem os seus manuscritos, os seus livros, bons ou ruins. Você podia cobrar o preço que você achava justo, $1 ou 2 ou 20 ou 200. A pessoa pagava se ela quisesse. E ela podia deixar uma opinião. Isso Uhum. que hoje em dia parece ser uma coisa muito simples, foi uma grande revolução. Foi enorme. Uhum. Chegando no ponto que a gente está hoje de fast lit, que é aquela literatura relâmpago. Assim, aconteceu de ter uma prisão de um bandido famoso que o policial da Receita Federal era gato. No final da semana já tem eu e o meu gato da Federal, né? Isso foi um caso que aconteceu realmente, esse eu e meu gato da Federal. Mas isso acontece todo dia. Acontece assim, se alguém escreve o chefe da máfia sem dente, isso faz sucesso, na semana seguinte tem 5 outros. A dentadura da máfia, a máfia de aparelho no dente, não sei o quê. Não é assim?
Então, é uma fast lit. A pessoa que escreve esse tema máfia, ela escreve às vezes 4, 5 por mês, que é para ser consumido assim, como fast lit. Você lê um, você fica meio viciado naquele negócio, é meio que uma fórmula. E aí, não estou querendo dizer que é ruim, porque, por exemplo, os Robert Langdon lá do Código da Vinci, Dan Brown, é uma fórmula, você já sabe a ordem que vai acontecer. A Agatha Christie é uma fórmula, você sabe o que vai acontecer. Entende? Só que a Agatha Christie mesmo, ela não conseguia publicar 3 livros por mês. E ela escrevia horrores na máquina de escrever. Imagina essa mulher hoje com um computador e uma Amazon. Ia ser assim, um por dia, né? Nossa, ia, Então, foi ia uma destruir. revolução. Uhum. Essa revolução, estou falando isso tudo para te lembrar que isso que hoje parece muito óbvio, isso foi uma revolução. E agora a gente está vivendo uma segunda revolução nisso, que é a introdução da inteligência artificial na criação de livros, especialmente de romances, que tem um sem número de coisas que você pode usar para o bem ou para o mal. E agora a gente chega no ponto D. Quem faz resenha abertamente acusa aquele autor de ter usado inteligência artificial. Isso está dando uma treta monumental no mundinho da internet. Né, Vânia? Pois é, pois é. Ainda falando rapidamente sobre o Fast Lit que você mencionou, até quando é uma situação ruim, as pessoas se aproveitam para fazer uma coisa engraçada, vamos dizer assim. Não sei se vocês lembram, acho que a gente chegou a comentar, primeiro, segundo ano, temporada, nossa, e uma autora internacional escreveu um livro rapidinho, em que o vírus daquele negócio da nossa última aí, pandemia era um homem, que a mulher transa com ele. Tá lá na Amazon, tá? Tá lá na Amazon, ela fazendo fuque-fuque com o vírus. Ou não. Mas tem disso, gente. Vale tudo, porque você tem a Vale. liberdade de postar. E tem muita autora super bombada que tem contrato com editora central nos Estados Unidos, uma grande no Brasil, na Itália, na Espanha, na Singapura, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, que publica também como indie independente na Amazon. Sim, Então, foi um mundo novo, né? Eu sou fruto dessa revolução, porque se não fosse isso, eu continuaria com tudo preso na minha cabeça, igual uma esquizofrênica. Então, com isso, eu consigo escrever e botar para frente. Pois é, e o que aconteceu? Eu entro agora muito pouco no Facebook, confesso. Mas de vez em quando ainda dou uma entrada lá, uma cavocada, tem um outro grupo que eu faço parte, não sei o quê. E aí começou a pipocar na minha timeline vários autores internacionais que eu sigo, em que estavam trazendo essa matéria, que na verdade foi uma reclamação barra pedido de socorro de uma moça, acho que da Califórnia, se eu não me engano, Flórida, em que ela deixou uma mensagem naquele site Quora, pedindo ajuda do que ela deveria fazer. Por quê? Ela leu uma determinada autora, que o advogado dela já disse, não mencione mais nem o nome, nem o título do livro, porque já está na justiça. Ela fez uma resenha e ela, por causa de determinadas frases que ela leu, ela tinha certeza que a autora escreveu com inteligência artificial. Ou, melhor dizendo, como algumas pessoas têm feito. Manda a inteligência artificial fazer todo um livro e a pessoa depois vem só fazendo as correções, tirando lá aqueles parágrafos inteiros em que a inteligência artificial está te dando as dicas. Nessa parte, faça isso, assim, assim, personagem A beija personagem B, e piriri, pororó. Então, você vem deletando e vem arrumando ali um negócio bonitinho.
A gente tem É, um livro aqui que a gente fez. A gente já fez o livro de Megan, o famoso livro que ela fica ameaçando soltar. A gente já fez pelo chat GPT, tem vídeo aqui. O chat exato. GPT Então, escreveu o livro então é dela. possível. É possível. E quanto mais você vai dando dicas para a inteligência artificial ir dissecando e criando diálogos e criando cenas, e você já chega e fala, eu quero um livro de tantos capítulos, tantas mil palavras, que fale disso, 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 personagem A, personagem B, que se passa na época tal ou no lugar tal, e a inteligência faz, né? Bom, ela fez acusação, mas no sentido de uma resenha, né? O livro é ruim, o livro é fraco, e ainda me decepcionou porque ela usou inteligência artificial e essa coisa assim. A autora leu a resenha e não gostou e está processando essa leitora. Aí a leitora veio desesperada lá no site do Cora e veio pedindo help, do tipo, uma autora está me processando porque eu fiz uma resenha dizendo que é inteligência artificial. E ela conta toda a história do ai de mim, eu sou uma pobre garota que só tenho US$ 70 na minha conta. Eu não tenho gabarito, dinheiro, know-how, nem para ficar pagando advogado, que nos Estados Unidos não é barato, dependendo da área, então, que o advogado trabalha, vai ficando cada vez mais caro, né? Nem para pagar o advogado e muito menos para pagar uma indenização. Porque naquele trelelê todo, a garota já vê que ela vai perder. Como é que fica? Eu com US$ 70, morando debaixo da ponte, porque uma autora não gostou de uma resenha que eu fiz na sinceridade. E aí entra aquela coisa, quem dá mais, quem está certo, quem está errado. Poderiam ter chegado num denominador comum, no particular, no privado. Eu achei interessante trazer esse ponto pelo seguinte: a Moira já deu aí uma dica de que ela, como autora, ela meio que já sofreu isso. Não no sentido de ser acusada de inteligência artificial, Não, porque né? faz bastante tempo. Mas no sentido assim de falar que o livro dela é mal escrito, que não gostou da forma que ela Então, foi elaborou. assim, para mim, isso que ela está passando é isso aqui, mas deixa um tempo. É, foi assim, eu escrevi em inglês, publicava em inglês, Hum, e todo mundo aqui dizia, por que você não faz em português? Faz em português, faz em português, faz em português. Aí eu levei um tempão para me convencer de que eu tinha capacidade. Eu me lembro que assim, eu comecei a ler os autores que eu gosto de novo, aí a Vânia falou, para de ler José de Alencar achando que... né? Lembra disso? Oh, isso faz assim uns 3 séculos e meio, mais ou menos. E aí eu finalmente consegui publicar um livro em português, que era uma versão do meu 45 dias, que é 45 dias na Europa com o Sr. Darcy, é uma versão de Orgulho e Preconceito. Me deu um trabalhão para escrever, porque ele é Orgulho e Preconceito ponto a ponto, imagina traduzir tudo isso e fazer a versão, né? Adaptar e tal. E aí uhum, todo mundo entre nós, que a gente se conhecia no mundinho ali de gente que gostava de Orgulho e Preconceito, né? certo. Gostava de fanfic de Orgulho e Preconceito, né? De histórias inspiradas. Esse pessoal, todo mundo ficava falando, cadê? Não vai conseguir, você é muito enrolada, papapá, pipipi. Na brincadeira, isso tudo. Pois bem, o livro saiu. O livro saiu e a gente teve encontro no Rio, por acaso teve encontro em São Paulo, então eu levei para todo mundo que queria e tal, mala de livro e tal. E aí, na semana seguinte, na Amazon veio uma resenha assim: não é tudo isso. Uma estrela. Alguém disse para essa pessoa que era tudo isso. Que era muito bom, que era muito bacana, que era divertido de ler. Essa pessoa não achou que valia a pena. Então, ela me deu uma estrela. Foi logo a primeira, segunda resenha. Não é tudo isso. Eu nunca deletei, tá lá.
Uhum. Marcou. Marcou, Vânia, não é nem assim, porque cada um tem a sua opinião, tá? Mas é uma coisa que até então eu não tinha encontrado, porque como eu publicava em inglês e eu tinha as amizades de Jeff em inglês, eu não tinha experimentado essa inveja. E isso claramente é inveja. Porque se a pessoa não gostou do livro, ela teria se explicado. O livro é fraco, é mal escrito, sacaneia a obra, não sei o que lá, Jane Austen não merecia isso, por quê? Mas não, é uma coisa de inveja. E isso, porque é alguém perto de você que faz isso, entendeu? Então, para mim, eu sempre me lembro disso. Depois tiveram tantas, tá? Não foi a última, infelizmente. É porque essa Inclusive, foi a quando primeira que impactou, né? e quando fazem isso com os livros que eu gosto, eu também fico puta, às vezes fiquei deprimida uma semana porque alguém fez isso com um livro que eu gosto. Mas é assim, e essa resenha dizendo que a garota, que o livro é de IA, veja bem, isso tudo, ela está chorando suas pitangas, dizendo comigo não tá, eu sou uma pessoa do bem, eu só tenho opinião. Me desculpa, eu sou muito sincera. Quando a pessoa fala, me desculpa, eu sou muito sincera, e essa pessoa. Não, né? Ela está dizendo que ela acha que vem de inteligência artificial porque tem duas frases que ela acha que é lugar comum, que é clichê, que a pessoa, a mocinha soltou o fôlego que ela não sabia que estava segurando. E a outra foi que a mocinha padded across the floor. Que pad é assim, patinha de bicho, aquele fofinho da pata, né? Então, que ela andou com suavidade, sem fazer barulho. Por causa Uhum. dessas duas frases, essa criatura achou que era inteligência artificial, porque só a inteligência artificial usa clichê. Ora, Vânia, isso para mim é coisa de invejinha. Deve ser a autora que estava sacaneando o livro da amiga, que a amiga deve estar fazendo mais sucesso, ou a amiga soltou junto com o dela, porque a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. A Ah, gente isso já sim. acompanhou mais de uma vez. O negócio Essa é treta. feio, é assim, dedo no olho, puxão de cabelo, porque você vai lançar o seu livro ou no meu dia, ou no dia depois. É muito feio o negócio, de verdade, de denunciar livro, caramba. Né? Livro da amiguinha sumir da plataforma, ser banido, é um horror. Então, Sim. para mim, isso aqui é invejinha. Por isso que eu te mostrei o negócio do Fafo, que é F around e find out. É um gráfico. Então, você faz cagada e vê o que que acontece. Cospe para cima e vê onde vai cair. Quanto mais você faz cagada, maior é a possibilidade de você descobrir que veio na sua testa. Para mim é isso. Uhum. Para Tá. mim, isso é invejinha. Falei. Eu tenho um outro ponto, porque assim, Moira é autora. Eu já fui blogueira durante muitos anos. É, De resenha, aquele né? blog, aquele blog antigão que era de escrita, não era blog e vlog, né? Então eu lia, eu dissecava o livro. Tem alguns livros que eu dei menos de 3 estrelas, talvez, porque assim, quando o livro era tão ruim que merecia 1 estrela, eu poderia até terminar a leitura, mas eu não perdia meu tempo fazendo uma resenha negativa. Porque, por que não? Eu acho que teve um livro, no máximo 2, que eu acabei postando, porque, na verdade, não era nem porque eu só achei o livro ruim. Eu fiquei indignada. Eu fiquei indignada de tão ruim que era, né? Mas tudo bem. Tá aí lição aprendida, porque eu acho que esse é o diferencial.
Se você é uma blogueira, uma resenhista séria, você leva a sério, mesmo que, mas eu não ganho nada, eu faço de graça, não interessa. Se você faz de uma maneira séria, porque você realmente quer ajudar outras pessoas a não caírem naquele conto do vigário, você não vai ficar insistindo. Então, se eu li o primeiro livro da mulher e é ruim, eu não vou ler o segundo. A possibilidade dele melhorar é muito pequena. E existe uma diferença de você sentir que o livro está fraco, porque é o primeiro livro da pessoa, é o debut, a pessoa está aprendendo, daquele livro que é realmente ruim, a pessoa autora é intragável, não ouve conselho e se acha a última bolacha do pacote. Tá? E por que eu estou usando feminino? Porque são mais mulheres do que homens que fazem isso, tá? Por isso que eu estou usando feminino. Mas o meu ponto é o seguinte: primeiro, olhando como leitora, será então que nós, leitores, não vamos mais poder ser sinceros nas nossas resenhas? Porque foi o que você falou. As pessoas têm gosto próprio, porque têm vida própria, têm experiência própria. Então, de repente, uma coisa que para você mexe muito, para mim não mexe nada. Eu leio de boa, e vice-versa. Uhum. Então, a gente tem que respeitar a gente como profissional que lançou o livro, porque assim, eu não sou autora, mas eu trabalho com muitos autores, então eu meio que sinto que o filho também é meu. Se eu fiz a tradução, se eu fiz a revisão, o copydesk, ajudei a fazer a capa, eu sinto que aquilo é um pouco meu. Então, eu também fico triste quando a pessoa dá uma estrela negativa. Mas às vezes a pessoa tem uma experiência ruim no que é citado no livro. A pessoa está passando por uma fase ruim na vida, nada agrada a ela. Ela não Uhum. está preparada para ler aquele livro, mas ela Uhum. insiste porque é um livro modinha. E aí ela Uhum. vai lá, pá, né? E faz uma resenha ruim. Então eu fico um pouco preocupada com isso, tá? Por outro lado, a coisa da acusação do IA, que é o ponto focal aqui do tal processo. A gente não pode esquecer que está tendo uma briga, porque como não tem ainda uma legislação com relação a isso, de que os sites não, os programas, inclusive das grandes empresas aqui que são donas da internet e donas das redes sociais mais usadas, eles pegaram material de autores famosos para que as suas inteligências artificiais aprendessem. Há Uhum. pouco tempo estava uma maior briga aí com o dono do Zap, Instagram, Facebook, porque ele pegou não sei quantos milhões de livros sem pagar e jogou lá na inteligência artificial dele. Exato. Não tem muito tempo, gente, foi esse ano isso. Uma das razões para o sujeito lá das estrelas ter comprado o X foi para treinar a inteligência artificial dele. Entendeu? Então, Porque então, aquele discurso, o discurso aberto no Twitter é o treino da inteligência artificial. então. Ouvi dizer. Exato. Então, se a menina acha que essa frase aí, que a menina andou devagarzinho como um gatinho, vamos botar assim, vamos traduzir assim, um passado de gatinho. Uhum. Se ela achou que isso era coisa de inteligência artificial, é porque a inteligência artificial aprendeu esse clichê de outras autoras que escrevem isso, porque são frases, são ditados, né? Eu esqueci até o termo que a gente fala, expressões idiomáticas daquele idioma, Uhum. né? Por isso que eu te falei, Vânia, que eu acho que foi maldade, porque são clichês que muita gente usa, muitos autores Há usam. muito tempo, E exato. aí, eu inclusive já arrumei, acho que eu já até contei isso aqui, que eu arrumei uma confusão danada num grupo uma vez, por causa de uma expressão assim, make a fool of yourself. Ou era o Hum, cara que estava fazendo um fool of himself, né? hum, Eu falei, gente, isso não cabe em romance de época, não cabe, isso é uma frase hum. moderna.
Não, mas é porque cabe na história. Não, tudo bem, mas é uma expressão moderna num romance de época. Eu acho que, assim, você tira a cabeça da história porque você, é, sabe, você sai do raciocínio. Foi uma discussão, tá? Aí eu mesmo, no meio da discussão, eu mesmo resolvi pesquisar. Então, é de Shakespeare do ano de 1500. Aí eu tive que ir lá e dizer, gente, olha só, desculpe, mas o erro é meu. Então, e É, quantas pessoas usam isso? Make a fool of yourself. Virou um exato. clichê desde É, 1500. A gente aqui estava com tacape na mão, tirando raiz selvagem da terra, e Shakespeare já estava lá criando clichê. E aí não quer dizer que se eu usar isso, eu estou usando inteligência artificial, entende? Porque eu estou usando uma coloquialidade. é, Então, eu acho que a maldade está em dizer, tá vendo? Essa pessoa escreve tão mal que isso pode ser inteligência artificial. E aí, bicho, olha só, bastou essa resenha ganhar um like que essa resenha sobe. E aí a é, pessoa que vai comprar bate o olho e pronto, não quero. é. Entendeu? Não, E a esse é o perigo. plataforma já te marca. Opa, aqui Não, meu eu consumidor, acho porque que é o cliente tem sempre razão. exatamente por isso que a autora resolveu processar. Não sei quem é a autora, porque a menina não falou, né? E os outros autores que estão republicando, compartilhando aí, não estão dizendo o nome da autora também. Né? Não sei se eles não sabem ou se eles também estão sendo discretos. De qualquer maneira, eu acho que a autora está processando não é nem pelo dinheiro, eu acho, tá? Talvez seja exatamente por isso. Porque é uma maneira de mostrar, olha só, minha filha, eu fiquei muito tempo escrevendo esse livro, quebrando cabeça, queimando pestana, para vir qualquer pessoa dizendo que eu estou usando IA ou IA, e, e eu vou perder um monte de seguidor, um monte de leitor por causa disso, né? A gente sabe que existe muita gente classificada no mundo, muita gente que escreve usando esses recursos, muita gente que copia na cara dura, né? Usa de plágio. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil, tá? De pessoas que usaram e continuam aí escrevendo. Foram acusadas de plágio, tiraram o livro da plataforma, mas Agora continuam publica em escrevendo, português, né? né? Não, exato, mas assim, existe uma outra também, que também foi acusada, entendeu? Dá uma sumidinha, volta com outro título, como se nada tivesse acontecido. A gente sabe que existe esse tipo de gente, mas a gente não pode também ficar levando a vida a ferro e a fogo, tá? A gente não pode achar, sempre ver chifre em cabeça de cavalo de todo mundo. A gente não pode só ver o lado ruim das pessoas. Então, mais uma vez, se você não está proibido de fazer uma resenha e dar uma estrela se realmente você acha que o livro é ruim. Se você realmente lê o livro de cabo a rabo, mas não seja daquela pessoa que vai lá, não leu o livro, leu a sinopse, viu a capa, ixi, isso aqui parece que é ruim. Vai lá e tasca uma estrela. Ou então, porque você está com dor de cotovelo, ou está com medo da concorrência da coleguinha, e aí, para a coleguinha nunca ter média 5 estrelas lá na plataforma grande, você já está com uma estrela, porque aí, no máximo, a pessoa vai ser 4,5, né? Agora, a gente também não pode ser impedido de dizer que não gostou de uma determinada coisa. Não gostou, É. minha colega? Não leia mais. Falou, olha, eu li Então, fulana, ou ela, ou o meu santo não bateu com o dela. Já teve várias vezes que isso aconteceu comigo, tá? Não gostei do livro, li em outras ocasiões, continuei não me sentindo bem, parei de ler, não vou ler mais a fulana. Vou ler outra. Gente, tem muito autor por aí para a gente ler. Inclusive, deixa eu já fazer aqui uma reclamação.
tá? Não sei se tem alguém aqui que está nos vendo que trabalha em alguma editora, mas eu percebi que a modinha agora é romantasia. Nada contra, tô amando, tem um monte de boa. Mas cadê meus romances de época? Sumiram. Estou amada. Sumiram. Eu não sei se é porque todo mundo ficou de saco cheio dos Bridgerton, porque aí foi para aquele streaming, e mesmo quem não leu pôde ver, e deu tanto pano para manga de gostei, não gostei, mudaram tudo, é o woke, não é, eu não sei se é por causa disso, porque assim, tem autora que só escreve romance de época, tem algumas que estão enveredando agora para contemporâneo, porque está vendo que por alguma razão o romance de época está sendo esquecido. Então, agora você só encontra livro de romantasia, no caso, fantasia. É livro de vampiro, é livro de bruxa, é livro de fada, é livro de... O que mais? Lobisomem, é livro de gente com poder, sei lá do que aparece do Neida. Amo, inclusive estou lendo um, Galera Record, que vocês ainda não anunciaram, mas eu já estou lendo. Bom pra caramba! Pra quem é fã do Harry Potter, Ó, a e gente está ficou... na linha aqui. A gente está E na maior ficou vibe Harry ótimo. Potter aqui por causa de um diário de leitura que a gente está fazendo aqui no clubinho. Aham, exato. Para quem é fã do Harry Potter, não é cópia do Harry Potter, mas tem uma vibe de Harry Potter. Eu tô amando. E detalhe, é o primeiro livro da guria. É o debut dela. Pá! Já foi faca tramontina, garota. Mas assim, eu ainda sinto falta de voltar ao passado, onde tudo era menos corrido, tá? Sinto falta de usar uma crinolina, pegar uma carruagem, entendeu? Eu sinto. Então, cadê minha Lisa Kleypas? Cadê? Cadê minha Tessa Dare? Não sei, gente, não sei, sumiram, mas sim, dei meu desabafo, tá? De qualquer maneira, eu acho que é isso, tá? Eu acho que tem duas vertentes aí. Primeiro, leitor tem o direito de dizer que não gostei do livro. Segundo, inteligência artificial usa material de gente verdadeira para poder melhorar a sua eficácia. Então, é muito natural que tenha as frases clichê que todo mundo já fala desde a época de Shakespeare. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? É, E mais então, uma vez, leu, não gostou, para de ler. para de ler e assim, né, Vânia? Porque a pessoa acha que tem o direito de falar o que você quiser. Você tem o direito de vir aqui, a Janezinha. Você tem o direito de vir aqui nos nossos comentários e falar o que você quiser, pois bem, a gente tem o direito de responder. Entende? Sim, Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E o que essa pessoa fez foi na crocodilagem para ferrar o business da outra. Foi isso. é. Eu não tenho tanta certeza que tenha sido isso, tá? Ah, Mais tá. uma vez, quero acreditar que foi uma Tava aqui, fala honesta, né? tava aqui tentando achar que livro é. Eu achei em 3 plataformas diferentes listas de pessoas mostrando livros, leitores Hum, dizendo livro fulano de tal, página 53. Aí ela soltou um fôlego que ela não sabia que estava segurando. Livro não sei o que lá, aos 30% no Kindle. Ela soltou. É uma frase clichê. exato, E exato. por algum Sendo que, motivo, essa criatura hum, pegou essa mulher, esse livro para Cristo. é, pois é, sendo que são frases que já existiam antes de ter inteligência artificial. Então você está querendo dizer o quê? Que a fulana que escreveu na década de 80 essa frase usou inteligência artificial? Ou você vai dizer que a fulaninha que lançou agora, que além de usar inteligência artificial, plagiou a frase da década de 80? É, bicho, então, é diferente, por isso que eu tô te falando. É que nem quando falaram comigo, não é isso tudo, é a mesma coisa.
Ah, porque eu achei 2 clichês juntos, pronto. Entendeu? Já estava querendo falar mal mesmo, achei o clichê, pronto, botei que é isso. Inclusive, a inteligência artificial já está tão refinada que você pode pedir, não use clichês. Você não sabe nada Agora, de inteligência artificial. se você é do tipo que está aí pensando na sua cabeça reclamando sobre, porque realmente pode ter sido clichê, não sei o que, não sei o que lá, para te dar um banho de clichê, vai num daqueles sites de leitura grátis que qualquer um pode escrever seus livros aos capítulos e tem livros assim de 1 milhão de páginas e todo mundo ainda fica, escreve mais, escreve mais. Para o livro durar isso tudo de 1 milhão de páginas, gente, tem que ter uma tonelada de clichê. E é isso que a mulherada gosta de ler, principalmente porque está lendo de graça. Entendeu? Então, ela não está se importando que está cheio de clichê. Ela Não, quer sair não, da não. realidade. Então, Vânia, me desculpe, eu acho que essa pessoa tem mesmo que arcar com as consequências da cagada que ela fez. É. Bom, Falou tomara que merda, elas tem que entrem fazer. num acordo. Tomara que elas entrem num acordo, tá? Porque com certeza, se foi real o que ela fez, não porque ela está com raiva da autora, né? É uma invejosa, como você falou, e queria ferrar a coleguinha, o dela tá tão assim que não passa o Wi-Fi. Então, ela já aprendeu a lição dela. Fácil, né? Fácil. Aí. Tá, então me fala aqui se você já teve essa experiência de um livro que ficou tão horroroso para você. Você odiou tanto que você abandonou. Se você não abandona livro e lê na raiva até o final. Se você já deixou a resenha negativa. E se você, principalmente se você já viu isso, a pessoa cuspiu para cima e caiu na cara. Conta aqui que a gente quer conversar. Alô? Beijo. Beijo, até a próxima.